Boa noite, meus caros. Bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional. A temática de hoje será sobre poder constituinte. Indo direto para a definição do que seria poder constituinte, uma definição direta, que poder constituinte é o poder de elaborar e atualizar uma Constituição. Então, é uma definição que ela trata não só do poder constituinte originário, que já iremos ver, mas também do poder constituinte reformador. Então, são dois momentos. É o poder constituinte de fazer uma nova Constituição, fazer a primeira ou fazer uma nova Constituição, e o poder também de atualizar, de alterar a Constituição em vigor. Então, o poder constituinte é o poder de fazer uma Constituição ou atualizar. O titular desse poder constituinte é o povo. Isso já está lá no parágrafo 1º, no parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes ou diretamente. Então, todo poder emana do povo. Quem é o titular do poder constituinte é o povo. O exercício desse poder constituinte é que difere do povo. A titularidade é do povo. Mas o exercício desse poder constituinte é que depende da forma em que essa Constituição é elaborada. Se for uma Constituição democrática, o poder constituinte ele será democrático, o exercício desse poder será democrático e exercido por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, por meio de representantes da população que definirão lá o texto da Constituição. É diferente de uma Constituição autoritária, de uma Constituição outorgada, em que aí o exercício desse poder constituinte será exercido de forma autoritária por meio de um ditador. Então, pode ser uma Constituição democrática em que o exercício do poder constituinte ele é democrático por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou uma Constituição autoritária e que o exercício desse poder constituinte será por meio de um ditador. A origem do pensamento do que seria um poder constituinte, ele volta lá no século XVIII, né, na época da Revolução Francesa. Então temos que voltar no que aconteceu lá na Revolução Francesa para entendermos a origem desse pensamento, de onde desencadeou toda a teoria do poder constituinte. Então a origem do pensamento surge no epicentro da Revolução Francesa e surge por meio de um abade, de um clérigo, o abade Emmanuel Sieyès, que ele escreve ali. Ele participa ativamente do movimento da Revolução Francesa e ele escreve um texto que chama Qu'est-ce que c'est le tiers-état? O que é o terceiro estado? Temos uma tradução aqui no Brasil, temos um livro traduzido, eu mesmo tenho a minha versão, a Constituição Burguesa, e aqui o nome é Qu'est-ce que c'est le tiers-état? E o nome da pessoa, Emmanuel José Sieyès. Então esse é o nome do clérigo que escreveu esse livro. E é um livro com uma importância histórica muito grande, porque ele vai tratar exatamente das origens ali, ele que é o primeiro teorizador dessa temática do poder constituinte, né? O grande teorizador ali da Revolução Francesa, desse período aí, é o Emmanuel Sieyès, que era um clérigo, era um abade, e participa ativamente dos movimentos ali dessa revolução. A questão, é bom voltarmos ali, né? Como que surge essa questão? Surge essa questão porque a França ali estava precisando de recursos em vista do grande gasto da monarquia na época, da participação da França no auxílio ali aos Estados Unidos na independência em relação à Inglaterra. Então, na guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, a França participou ativamente, fornecendo munições, fornecendo recursos e participando, inclusive, ali da guerra de independência americana. E isso elevou os gastos da coroa francesa a uma necessidade muito grande de cobrar mais tributos. Então a coroa francesa precisou ali adotar mecanismos para se cobrar mais tributos. E o rei Luís XVI, querendo dar algum ar de legitimidade, até porque
surgiu uma primeira hipótese em que o clero e a nobreza, que eram imunes à carga tributária, então a primeira ideia dele era cobrar do clero e da nobreza, mas sabendo que esses estados, essas pessoas se oporiam muito fortemente, ele ali é pressionado a convocar os estados gerais, que estavam fechados. Os estados gerais era como se fosse o parlamento da França na época, que estavam fechados há cerca de um século, desde o século XVII que os estados gerais não eram convocados. E a ideia era convocar os estados gerais para que assim tivesse um ar de legitimidade. Essa era a pressão que os nobres colocavam sobre o rei Luís XVI, falando que para ele convocar os estados gerais, que aí teria uma legitimidade a mais para se cobrar tributos, aumentar a carga tributária lá na França. Os estados gerais funcionavam, em linhas gerais, para vocês entenderem, numa divisão de três estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado, que era o resto da população, era o povo. Numa estimativa, o clero representava por volta de 200 mil pessoas, a nobreza clero e nobreza junto representava por volta de 200 mil pessoas, e o terceiro estado somava ali cerca de 25 milhões de pessoas. Então a diferença de representação era muito grande. Clero e nobreza juntos representavam cerca de 200 mil, e o terceiro estado ali representavam cerca de 25 milhões de pessoas. Então uma diferença de representatividade muito grande. Só que o que acontecia é que o voto nos estados gerais era por estado. Não se votava ali por pessoa, não se votava por parlamentar ali. Votava por pessoa. Então, votava por estado. Todos os representantes do clero tinham um voto que era do clero, do primeiro estado, que era o clero. O segundo estado tinha também direito a um voto, que seria o resultado da votação interna ali do segundo estado. E o terceiro estado também direito a um voto. O que aconteceria, inevitavelmente, é que o clero e a nobreza acabaria se ajeitando, acabaria unindo forças e acabaria colocando uma derrota ali ao terceiro estado, né? Porque o primeiro estado, o clero se juntaria com a nobreza, seria uma eleição, um resultado ali de 2-1. Isso é o que geralmente acontecia nas definições dos estados gerais. O clero e a nobreza sempre se auxiliando, e quem acabava sempre pagando a conta ali era o terceiro estado, que era formado pelo resto da população, desde artesãos, empregados, funcionários, pequenos empresários, a classe burguesa que não tinha título de nobreza. Então era uma gama de pessoas ali extremamente vasta, né? O rei convoca esses estados gerais, e vendo ali a armadilha em que o terceiro estado estava entrando, que a conta ia acabar sobrando para ele, para o terceiro estado pagar só para ele, o clero e a nobreza iriam acabar saindo dessas ileso, né, dessas despesas aí da França ileso, continuando mantendo a sua imunidade tributária. Sieyès apresenta uma petição, e nela faz 2 pedidos. Só 2 pedidos. Então, Sieyès apresenta uma petição com 2 pedidos. O número de deputados do terceiro estado tem que ser igual ao do clero mais nobreza. Então, o número de deputados do terceiro estado tem que ser igual do clero e da nobreza juntos. Então, se o clero tinha 200 representantes e a nobreza mais 200 representantes, o terceiro estado teria que ter 400. Então seria formado ali um parlamento com 800 representantes, sendo que 400 do terceiro estado, 200 do clero, 200 da nobreza. E a segunda petição é que o voto seja por cabeça e não por estado. O voto seja por cabeça. Então, para impedir que ali o terceiro estado tenha uma derrota de 2-1, o voto deveria ser por cabeça, em que cada representante teria um direito a voto, esse seria computado.
e aí, lógico, ficaria um equilíbrio de forças entre os três estados. A consequência disso é que o clero e a nobreza não aceitaram as propostas do Sieyès, propostas aí no mínimo razoáveis, né? Não aceitaram, e isso acabou desencadeando ali o início da Revolução Francesa, em que o terceiro estado se autoproclama em Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro estado se autoproclama em Assembleia Nacional Constituinte, e ali desencadeia-se ali toda a Revolução Francesa. A população começa a dar um apoio muito grande aos representantes ali que eles tinham eleito no terceiro estado, vendo que esses seus representantes estavam ali lutando pelos direitos de toda a população. Começa a dar apoio, e nisso desencadeia depois a queda da Bastilha, queda da monarquia, decapitação do Luís XVI e instauração do estado de terror, e isso vai até Napoleão Bonaparte se autoproclamar imperador da França, né? Então esse é mais ou menos o cenário ali da Revolução Francesa, que acaba aí fazendo parte da história daquele país. Enfim, mas voltando ao tema que nos importa, Sieyès então escreve essa petição, e lógico, ele escreve também esse pequeno trabalho dele ali sobre o que é o terceiro estado, para tentar explicar para a população o que é. E ele faz três perguntas. Três perguntas simples, assim. Ele começa o trabalho dele, né, já nas considerações preliminares sobre o que é o terceiro estado. Ele faz três perguntas simples. Primeira, o que é o terceiro estado? E ele mesmo responde: tudo. Segundo, o que tem sido o terceiro estado até agora na ordem política? Ele mesmo responde: nada. Terceira pergunta: o que o terceiro estado pede para ser? Resposta dele: ser alguma coisa. Ele não está pedindo para ser tudo. Vejam, o Sieyès, ele não ele acabou se tornando um revolucionário ali, mas o pensamento dele até não era tão revolucionário. Eles queriam ser alguma coisa, ter algum direito. E para quem lê o livro dele, já chama atenção. É interessante ver que, se pensarmos com a cabeça de hoje, seria considerado um livro até conservador. É um livro liberal, mas ainda com pensamentos liberais, mas ainda considerados conservadores, que a população tinha que ser representada tinha que ter só representantes, a população não tinha condições de votar, não tinha condições de participar ativamente, e somente os representantes. Então, um pensamento um pouco conservador. Mulheres não poderiam participar como representantes, e por aí vai. Então, ele tem um pensamento conservador, mas que naquele momento foi revolucionário. Então, temos que ler o livro com a cabeça daquele momento histórico que estávamos passando ali, e não com a cabeça de hoje, com outros valores, outras posições. Sieyès defende no livro dele que o terceiro estado seria a nação. Então, o espírito ali do terceiro estado é a nação. E a nação se faria presente por meio de seus representantes. Então ele defende ali muito fortemente um sistema representativo restrito, porque seriam só por meio dos seus representantes. Veja, na nossa Constituição, só fazendo uma alusão aqui, ela já vai além, que a nossa Constituição, ela fala que o poder é exercido por meio dos representantes, de forma indireta, né, essa é a forma indireta, mas também de forma direta. Para ele não, para o Sieyès seria só por meio de representantes que seriam exercido o poder constituinte. Então, um sistema representativo bem restrito ali. O que diferenciava de um pensador também francês, que morreu pouco tempo antes da Revolução Francesa, que foi o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que o Jean-Jacques Rousseau tinha um pensamento já bem mais revolucionário, né? Ele já defendia propriamente a democracia direta, que a população deveria decidir diretamente.
Então, Rousseau já tinha um pensamento bem mais aprofundado da democracia, então poderia ser colocado aí talvez como uma pessoa bem mais progressista do que o próprio C.S. Mas, para aquele momento, C.S. ele acabou tendo ali, participando ativamente da Revolução, auxiliando ali na realização da Revolução Francesa e dando a base teórica para se fazer ali essa revolução. O poder constituinte, ele é um poder permanente, seja para fazer uma nova Constituição, seja para alterá-la. Então ele é poder permanente. O exercício desse poder constituinte é temporário. O exercício desse poder constituinte é que é temporário, né, para se fazer uma nova Constituição, porque feita uma nova Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte ela se dissolve. Então, a titularidade é permanente, mas o exercício ele se dissolve ali na hora que acaba o trabalho da Constituição. Ok? Passamos a estudar então o poder constituinte originário. Logicamente que muito que eu estou falando aqui já é sobre o poder constituinte originário, mas vamos estudar aqui, aprofundar um pouquinho mais sobre o poder constituinte originário, para depois passar para as outras modalidades de poder constituinte. O poder constituinte originário, ele instaura uma nova ordem constitucional, rompendo com a ordem jurídica precedente. Então, o poder constituinte originário, ele instaura uma nova ordem, está se rompendo ali com a ordem jurídica que então vigia, tudo que tinha sobre o direito ali, todas as normas e leis existentes não tem a garantia de que ela vai continuar existindo no novo sistema jurídico. Então ele rompe com o novo sistema, rompe com a Constituição vigente para inaugurar um novo modelo jurídico, um novo sistema jurídico no país. Então o objetivo do poder constituinte originário é criar um novo Estado de Direito. É criar um novo Estado de Direito, podendo ali prever todas as alterações. Não há garantias de direito adquirido frente a um poder constituinte originário. Então, direito adquirido não existe frente a um poder constituinte originário. Nenhuma garantia se tem perante um novo poder constituinte originário. Então, quando se fala aí de se realizar uma nova constituinte, não se tem garantia nenhuma do que será essa nova constituinte. E aí é a grande problemática, porque não se sabe o que ela pode ser. Ela pode ser uma constituição estritamente conservadora, com valores bem conservadores, mas pode ser uma constituição extremamente revolucionária, uma Constituição que altere profundamente as nossas bases, ou uma Constituição moderada, uma Constituição que adote tons progressistas, mas ainda assim moderada. Então, o poder constituinte originário ele não tem essa, ele não fica amarrado ao sistema jurídico vigente. Hoje se questiona se ele teria algumas amarras internacionais, mas o fato é que ele não está amarrado. Ele, no sistema interno, ele não está amarrado. Ele tem liberdade para decidir sobre qualquer valor, sobre qualquer direito. Logicamente que na questão sociológica, política, histórica, ele fica condicionado aos valores históricos, sociológicos do movimento que acabou levando ali a ruptura da Constituição vigente e instauração do novo modelo. Então, se for um golpe de Estado, uma implementação do Estado autoritário, certamente uma nova Constituição levará esses valores desse grupo que deu o golpe de Estado, que derrubou um sistema vigente, para a instauração do novo modelo. Se for um modelo democrático, rompimento de um modelo ditatorial para a adoção de um novo sistema, também acontecerá que os valores que permearam esse novo modelo acabarão sendo levados para esse novo modelo, esse novo sistema a ser inaugurado. Então, o poder constituinte originário ele instaura uma nova ordem constitucional, rompendo com a ordem jurídica precedente. O objetivo, criar um novo Estado de Direito. O poder constituinte originário ele tem uma classificação que divide ele em poder histórico,
que é o poder fundacional, é a primeira Constituição, ou revolucionário. Revolucionário é quando já existia uma Constituição e passamos a ter outras constituições novas. Ele não está fundando um Estado de Direito, ele não está apresentando a primeira Constituição. Ele está rompendo com uma Constituição que já vigia e passando a adotar uma nova Constituição. No nosso caso, a Constituição de 88, ela é fruto aí do modelo dito, né, pós-fundacional ou revolucionário, depende da classificação da doutrina, porque existiam outras constituições, 67, 69, 46 e por aí vai. A nossa Constituição, a emanação do poder constituinte originário fundacional se deu lá na Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição. Os Estados Unidos, que só tem uma Constituição, então só teve a emanação do poder constituinte originário fundacional, ou poder constituinte originário histórico, que foi a primeira e única Constituição que eles tiveram lá em 1787. No nosso caso, como tivemos já várias outras Constituições, então a nossa histórica já ficou, já deixou de valer e tivemos várias outras. Quando falo em revolucionário, vejam, tem parte da doutrina, o Bernardo Gonçalves Fernandes, o autor que eu gosto muito, ele não gosta desse nome revolucionário, ele prefere chamar de poder constituinte originário fundacional e pós-fundacional, o que o nome parece adequado. Fundacional é aquele que funda, né, um Estado de Direito, é a primeira Constituição, e o pós-fundacional seriam todas as outras constituições posteriores que vierem a existir naquele Estado. Mas outra parte da doutrina, boa parte da doutrina, usa essa classificação de poder constituinte histórico e revolucionário, e por isso eu acabo adotando. Mas revolucionário aqui, saibam que não é uma revolução propriamente dita. Ela abrange aqui 3 momentos, né? 3 formas de adoção desse poder constituinte. Por uma revolução propriamente dita, com o povo saindo às ruas, com a população atuando diretamente para a derrubada de um governo, geralmente um governo autoritário. Mas também temos um poder constituinte originário decorrente de um golpe de Estado. Seria aí uma forma autoritária. Então, um golpe de Estado por meio de um golpe. A diferença ali que a doutrina faz entre revolução e golpe se fixa na questão da legitimidade. Revolução teria legitimidade popular, legitimidade democrática, e o golpe de Estado não gozaria dessa legitimidade, não teria uma participação popular, seria um grupo de pessoas que acabariam tirando os detentores do poder ali e assumindo eles próprios ao poder naquele país. E uma terceira forma seria por meio de consenso. Então, um consenso que traria uma transição pacífica entre um modelo e outro, sem precisar de derramamento de sangue, de guerra, de insurreição, sem precisar ali partir para meios violentos. Então, teríamos uma revolução propriamente dita, um golpe de Estado e um consenso que seria uma transição pacífica. A nossa Constituição de 88, ela veio por meio de um consenso, uma transição pacífica. Não tivemos ali um rompimento violento do sistema que vigia, do sistema autoritário anterior à Constituição de 88, com o sistema novo. A transição, em certa medida, juridicamente falando, ela foi pacífica, no sentido em que houve a entrega do poder do regime militar para os civis de forma não violenta ali na passagem do poder. Então, não foi uma ruptura abrupta. Ok? Uma questão que geralmente paira sobre o poder constituinte é saber se ele é um poder jurídico ou um poder de fato. A resposta a isso, saber se o poder constituinte originário ele é um poder jurídico ou um poder de fato, denuncia qual a ideologia que a pessoa tem.
se ela é adepta de um justnaturalismo ou se ela é adepta de um positivismo. Para quem é adepto de um justnaturalismo, ou seja, a existência de direitos naturais anteriores à própria Constituição, para quem é adepto ali da existência de direitos naturais, de direitos essenciais a todo ser humano, que independe da declaração de direitos nas Constituições, os direitos naturais precederiam a própria Constituição e, como tal, limitariam a atividade constituinte. Então, seria um poder jurídico, porque já existe um direito anterior ao poder constituinte. Então, já existiriam direitos anteriores à própria Constituição. E esses direitos anteriores, esses direitos naturais a todo e qualquer ser humano, acabaria limitando a edição de uma nova Constituição. Então, essa seria a visão que adota que o poder constituinte originário seria um poder jurídico. Por que jurídico? Porque existe, sim, uma limitação de direitos naturais, existem direitos anteriores e que acabariam tornando o poder constituinte originário um movimento com uma limitação jurídica. E existe a visão positivista, que diz que não, que o poder constituinte originário ele é um poder de fato, ele é um poder político, ele é um poder sociológico, mas não é um poder jurídico, porque não existe direito antes dele. Não existe direitos anteriores ao direito que vai ser positivado pelo próprio Estado, pelo próprio povo na sua Constituição. Então, existe essa divergência entre positivistas e justnaturalistas. Para os positivistas, então, o poder constituinte originário seria um poder de fato, seria um poder político, um poder sociológico, mas não um poder jurídico, já que não teria direito. Não teria direitos anteriores que o limitem, sendo que o poder constituinte originário poderia ali colocar qualquer direito na sua Constituição, poderia prever qualquer sistema, qualquer modelo jurídico, sem qualquer amarra, sem qualquer limites. Então essa é uma divergência que existe, e existe uma moderna tendência aí no direito constitucional a adotar uma situação meio eclética, né? Uma posição um pouco eclética entre esses dois antagonismos, dizendo que a questão não é do justnaturalismo ou do positivismo, mas sim de normas internacionais, de reconhecimento de direitos internacionais, que acabariam limitando a adoção por estados de constituições que não tivesse ali um mínimo de zelo por normas e por previsões de direitos já universalizados internacionalmente. Então, por meio de tratados internacionais, por meio de previsões de direitos internacionais, acabariam se limitando à edição numa nova Constituição de direitos que fossem contrários a esses tratados internacionais. Então, os tratados internacionais, por exemplo, previsto ali pela ONU, o Pacto de Direitos Civis, políticos, deveriam ser respeitados por todos os estados que forem adotar uma nova Constituição, sendo então um poder, sendo então normas, né, que acabariam limitando o exercício desse poder. Por isso que é uma norma mista, diz que o Estado tem soberania para definir seu próprio direito, mas que existiriam normas mínimas ali que acabariam limitando a atividade do Estado. Ok? Então esse é o tipo de pergunta que tem que ser aberta, né? Não dá para ser uma pergunta fechada, mas saibam vocês que existem essa divergência. Características do poder constituinte. O poder constituinte ele é inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado e permanente. Então a visão geral que a doutrina dá é que ele é inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado e permanente. Explicamos cada uma delas. Inicial, é ele que instaura a nova ordem jurídica. Meus caros, nós iremos estudar mais para frente
mas já adianto, inicial não significa que não existem leis antes dele. Iremos ver fenômenos como o da recepção, por exemplo, que recepciona a legislação anterior, recepciona dentro do sistema jurídico inaugurado pela nova Constituição. Então, a Constituição que for editada, que for promulgada, ela recepciona as leis anteriores editadas no novo sistema jurídico. Porque não seria inimaginável pensar que o Constituinte, depois de fazer a Constituição, ele teria que editar todas as leis que historicamente foram editadas no país. Não é isso, seria humanamente impossível. Então, a Constituição ela recepciona essas leis, mas ela vai definir que normas irão entrar no novo sistema jurídico. Então, a Constituição ela define quais normas irão entrar no novo sistema jurídico. Por isso que é inicial. Ele é que define a estrutura jurídica da nova ordem do direito num determinado país. Então ele define a nova ordem jurídica, ele define o que entra e o que não entra. Por isso é que é inicial. Não existe direitos adquiridos frente ao poder constituinte originário. Não existe direito de propriedade, não existe direito de herança, não existe nenhum tipo de direito. O poder constituinte originário ele pode ser mais permissivo na questão de aborto, permitir uma abertura maior para a questão de aborto, legalizar em todas as situações, ou ele pode ser mais repressor na questão de aborto, ele pode prever ali nem as hipóteses previstas no Código Penal, por exemplo. Então, não temos segurança jurídica frente ao novo poder constituinte originário. Ele pode tudo. Então ele vai definir quais normas entrarão dentro desse sistema jurídico. Por isso que ele é inicial. E da mesma forma que ele é inicial, é ele que inaugura o sistema jurídico, ele é autônomo. Ele é autônomo, porque ele não se vincula a nenhum outro poder. Ele não está vinculado a poderes anteriores, não está vinculado à Constituição anterior, não está vinculado às leis anteriores, não há nada que o limite. Ele define qual vai ser os temas que vão ser tratados dentro da Constituição e qual será esse conteúdo. Ele é ilimitado, juridicamente falando. Não há nada que o limite. A Constituição anterior não limita, as leis anteriores existentes não limitam. Então ele é um poder ilimitado. Logicamente que essa posição merece alguns temperamentos no direito constitucional mais moderno, que falam da questão dos direitos internacionais, né, que acabaria ali, até por uma necessidade de reconhecimento daquele Estado, daquela Constituição perante a comunidade internacional, que o Estado, na promulgação de uma nova Constituição, acabaria por uma questão até política, de política externa, de política de boa vizinhança, de reconhecimento do governo da própria Constituição, acabaria ali sendo limitado pela previsão dessas normas internacionais de direitos ali previstos não só territorialmente, não só por um Estado, mas também no âmbito de toda a comunidade internacional. Ele é um direito incondicionado, ele é um poder incondicionado, que pode exercer da forma que o poder constituinte melhor entender, sem qualquer condição. Não existe condição para o exercício do poder constituinte originário. Não adianta uma Constituição anterior falar que para se fazer normas constitucionais precisa de maioria, de 2/3, 3/5, maioria absoluta. Isso não vale perante o poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele define qual será o procedimento de adoção das normas constitucionais, independentemente de qualquer condição. Não existe condição para ele. E como eu já disse, ele é um poder permanente, apto a se manifestar a qualquer momento. Depois de exercitada a sua função, com a promulgação ali da Constituição, passa a existir em estado de latência. Então, após ele editar, após a feitura de uma Constituição, ele passa a existir em estado de latência. Os seus trabalhos, por meio da Assembleia Nacional Constituinte, que é dissolvida, acaba. Mas ele pode ser chamado a qualquer momento. Podemos ter emanação do poder constituinte originário
em breve, daqui 10 anos, 20, 30, 40, 50, ninguém sabe. Então ele pode ser chamado ali a ter uma nova participação. Então, atento a isso, que é um poder permanente, que depois de feito a sua Constituição, ele fica em estado de latência. Falo aqui do poder constituinte originário. Poder, em relação aos outros poderes constituintes, ele continua existindo por meio do seu, por meio dos seus órgãos, né, que farão ali as alterações devidas na Constituição e as constituições estaduais e por aí vai. Mas o poder constituinte originário ele existe de forma permanente, mas depois de realizado o seu trabalho principal, que é a feitura da Constituição, ele passa a existir em forma de latência, podendo haver ser chamado a se manifestar e aí romper com a Constituição vigente e instauração de uma nova a qualquer momento, assim que tiver um clamor popular, tiver um anseio popular muito grande, ou por outras formas, né, como golpe de Estado e por aí vai. Então, só tomar cuidado para a questão que o direito internacional ele acaba ali tornando a visão, as características do poder constituinte originário não de todo autônomo nem de todo ilimitado, prevendo ali algumas limitações à própria formulação de uma nova Constituição. As formas de manifestação do poder constituinte originário, como já falei, por meio democrático, Assembleia Nacional Constituinte, ou ditatorial, por meio de um ditador, geralmente por golpe de Estado e tudo mais. Uma posição que vale frisar, que vários autores repetem, é a posição do professor Canotilho, professor da Faculdade de Coimbra, da Universidade de Coimbra, Joaquim Gomes Canotilho, como um dos maiores constitucionalistas da língua portuguesa. Ele traz ali 3 momentos do poder constituinte, que ele fala que o poder constituinte é revelar, dizer e criar. Revelar, dizer e criar. Então, o poder constituinte originário ele é revelado. Isso se refere ao momento inglês, da Constituição inglesa, da Constituição da Carta Magna de 1215, no modelo inglês. O dizer o direito, né? Então, ali está se fazendo um novo Estado, está se dizendo um novo Estado, saindo daquele modelo colonial que os Estados Unidos existia. Então, seria o modelo americano. Então, o poder constituinte originário ele seria dito, saindo do modelo colonial e entrando aí num Estado soberano, independente, e por isso o direito seria dito. E o criado, que o modelo ali seria o modelo francês, em que teríamos ali uma Revolução Francesa que romperia com o sistema anterior e a adoção de um novo modelo. Então, é uma posição que é bom frisar, porque boa parte dos autores colocam em homenagem ali até ao professor Canotilho a importância que ele tem para o direito constitucional, inclusive aqui no Brasil em especial, mas também em toda a comunidade internacional. Ok, meus caros? Então, essa é a aula de poder constituinte originário. Passaremos depois a tratar do poder constituinte derivado e suas diversas modalidades. Agradeço mais uma vez a todos pela presença e pela participação e continuamos em breve com as próximas aulas. Muito obrigado a todos.